Amém? Vou estar lendo. Diz o seguinte: Muito amados, rogo-vos como estrangeiros e peregrinos que vos abstenhais das concupiscências carnais, que guerreiam contra a alma, sendo o vosso comportamento honesto entre os gentios, para que apesar de falarem mal de vós, como falam de malfeitores, possam glorificar a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós hão de contemplar. Amém? Pode se assentar. Eu vou explicar para vocês um pouquinho do contexto dessa passagem, para que a gente fique atento e ciente do que estava acontecendo aqui. Essa é uma carta de Pedro para as igrejas da Ásia Menor. No capítulo 1 ele diz, por todo ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, ou seja, as regiões ali da Ásia Menor. Pedro então envia essa carta, o porquê? Porque naquela situação, nesse momento dessa carta de Pedro, as igrejas da Ásia Menor estavam passando por perseguições e provações. Então eram igrejas ali daquela região que estavam sendo perseguidas pelo Império Romano. E quando falamos de perseguir, não estamos falando de um simples pessoas xingando, não estamos falando de perseguições apenas espirituais, claro, estamos falando de vidas em risco. Estamos falando de pessoas com sua vida por um triz, com perigo de morte, pessoas sendo perseguidas e assassinadas. Essa era a situação da Ásia Menor. Essa era a situação daquelas igrejas, daquele povo. Então Pedro tem a dever, através dessa carta, de trazer uma mensagem de esperança para esse povo. Trazer uma mensagem de esperança para esse povo perseguido. Então Pedro começa a mostrar quem é o Deus deles. Pedro mostra quem é Jesus, Pedro fala o que Jesus fez, qual o intuito de Jesus. Pedro mostra a soberania de Deus, e Pedro mostra que Deus, ainda assim, depois dessa terra, Ele há de governar tudo, e iremos à sua presença. Então Pedro também fala, olha, vocês são o povo de Deus. Então o que Pedro está falando? Olha, relaxa, fiquem tranquilos, a gente entende a situação, mas vocês têm que entender que vocês não são cidadãos daqui. A sua vida não está baseada aqui. Vocês sofrem perseguições, sofrem percas, infelizmente, mas vocês não são daqui. Vocês são de um lugar muito maior. Existe um Deus maior do que tudo isso, que cuida de vocês e ama vocês. Acima dessa perseguição, existe um Deus que cuida de vocês. Isso que Pedro está falando, vocês não devem se apegar aqui, nem ficar desesperados por essa situação, porque existe um reino melhor do que essa terra. É isso que Pedro está dizendo, é isso que Pedro, através dessa carta, leva essa mensagem para aquele povo. Porque em meio à perseguição, em meio ao sofrimento, quando você recebe a mensagem de esperança, você confia, você tem em quem confiar. E Pedro queria que aquele povo confiasse em Deus. Pedro queria que aquele povo olhasse para Deus e visse nele o seu descanso para aquela perseguição, para todo aquele sofrimento que eles estavam sofrendo. Certo? Então no verso 11 e 12 que nós lemos aqui, Pedro já dá uma mudança na fala dele. Ele estava trazendo a mensagem de esperança para aquele povo, e nos versos 11 e 12 ele já começa a tratar outro ponto. Como eu disse, Pedro fala que eles eram um povo escolhido, eles eram nação santa. O que é nação santa? Nação santa não é santo de santidade, né? Que eles eram impecáveis, que eles não cometiam erros. Mas quando nós falamos de nação santa, falamos de uma nação separada por Deus. Falamos de um povo escolhido por Deus, não em santidade. Claro, eles não eram santos em santidade, eles pecavam e erravam, até porque eram seres humanos, mas eles eram separados e escolhidos por Deus. Por isso a nação santa, por isso a nação escolhida. Então nos versos 11 e 12, Pedro fala, olha, vocês são a nação santa, vocês são a nação escolhida, então vocês devem se comportar como nação escolhida. Vocês são um povo separado por Deus, então se comportem como povo separado por Deus. Porque quando a gente entende todo aquele contexto daquela região dominada pelo Império Romano que absorvia culturas de diversos povos, tinha ali suas culturas, seus deuses. Então Pedro, ele fala justamente para que essa nação santa, essa nação separada por Deus, se mantenha firme em seus propósitos. Para que essa nação santa, essa nação separada, não se deixe levar pelas concupiscências carnais, pelas suas vontades da carne e pelos anseios desse mundo. É isso que Pedro fala para aquela igreja.
Ou seja, eles não tinham que fazer para se tornar uma nação santa. Eles eram a nação santa, por isso eles tinham que caminhar como uma nação santa. Eles eram escolhidos e foram escolhidos, então eles tinham que caminhar como nação escolhida. É bom a gente deixar isso tudo muito bem esclarecido aqui, para que com o decorrer da nossa mensagem a gente entenda toda essa situação, a gente entenda a situação de uma igreja sendo perseguida, de uma mensagem de esperança e de uma exortação que são povo escolhido, que tem objetivos e que não devem se deixar levar pelos desejos do mundo. Amém? Esse é o contexto dessa passagem, esse é o contexto. Agora a gente vai estar entrando um pouquinho mais a fundo na ministração, e antes eu queria falar sobre esse livro. Grande parte dessa ministração, ou seja, ela toda, eu tirei desse livro. Se chama O Peregrino, de John Bunyan. É um dos melhores livros que eu já li. É uma leitura muito boa, é uma história que você vê claramente o evangelho nesse livro. Então comprem esse livro. Esse livro conta sobre um peregrino que entendeu a situação de sua cidade. Entendeu a situação de destruição do seu povo. Logo, esse peregrino desesperado, ele quer arrumar uma forma de sair daquela cidade que estava em destruição e tirar o fardo que estava nas costas dele por esse desespero. Então esse peregrino vai a caminho vai a um alvo, chega ali um evangelista e fala: olha, se você seguir por esse caminho, você vai ter essa recompensa, esse fardo seu vai ser tirado de você. Então esse peregrino chamado cristão, ele caminha para esse alvo, ele caminha para esse objetivo, ele passa por diversos problemas, mas ele continua firme nessa caminhada. Então compre esse livro, é um livro maravilhoso, O Peregrino, de John Bunyan. Tenho certeza que vocês vão gostar. Amém? Então vamos lá, o tema da minha ministração hoje é basicamente o peregrino em uma terra corrompida. Eu gostei muito, e Deus tem trabalhado comigo muito nessa semana, justamente esse termo peregrino. Eu lembro que meu pai usou aqui uma ilustração justamente de um peregrino e do andarilho. Eu também utilizei nessa ministração, vou entrar um pouquinho mais a fundo nisso. E é bom a gente entender nossos papéis. É bom a gente entender nossa identidade. Porque muitas vezes com esse mundo nós perdemos a identidade de quem nós somos. Nós nos deixamos levar por esse mundo. Então eu quis trazer essa mensagem, ou melhor, o Espírito Santo quis trazer essa mensagem para que vocês saiam daqui com a confirmação de quem vocês são, e que vocês não se deixem levar por essas vontades do mundo, e que vocês não percam a sua identidade. Peregrino, no grego, é parapídemos, significado estrangeiro ao lado, ou seja, uma pessoa que vinha de outro lugar, mas que estava morando ali. Uma pessoa que residia em outro lugar, que era de outro lugar, mas estava ali na presença daquele povo. Então, ou seja, era uma pessoa que tinha saído de sua terra e tinha ido para outra terra. É bom a gente deixar algumas características claras de um peregrino, para a gente não confundir. Primeiro, um peregrino, ele tem um alvo. Um peregrino, ele não vaga à toa. Um peregrino, ele não chega e fala: eu vou sair e vou andar pelo mundo livremente. Não, um peregrino tem um alvo e ele caminha para esse alvo firmemente. Como nesse livro aqui, o peregrino caminhou firmemente para o seu alvo. Segundo, o peregrino, ele tem uma missão. Um peregrino, ele não fica à toa. Um peregrino não caminha para o seu alvo de forma vazia também. Um peregrino não passa por um lugar sem sentido e sem objetivo para a sua vida. Ele tem um objetivo e um alvo muito bem estabelecido. Então ele caminha para esse alvo, cumprindo o seu objetivo e a sua missão. É bom a gente deixar isso claro, que a gente não pode confundir um peregrino com uma simples pessoa que vaga à toa pelo mundo. E o terceiro, ele representa alguém. Como eu disse, um peregrino ele tem que ter saído de outra terra. Então, por exemplo, se eu sou brasileiro, eu vou para os Estados Unidos, tudo que eu fizer, eu represento o Brasil. As pessoas vão olhar e pensar: caso eu faça algo de errado, caso a gente faça algo de errado lá nos Estados Unidos, o que o povo vai olhar e vai pensar: olha como os brasileiros são. Olha como eles são, olha o que eles fazem, olha como eles são ruins. Então aquele que sai daqui do Brasil e vai para outro país, ele tem meio que esse dever também de representar o seu país em outra nação. Da mesma forma o peregrino, ele representa alguém ou algo no lugar onde ele vai. Ele tem uma representatividade, ele não caminha à toa, ele não fica à toa pelo mundo, e ele representa alguém. Essas são 3 características de um peregrino. Um peregrino é como se fosse uma pessoa que tirou um visto para os Estados Unidos, como eu disse,
Ele entende, ele está morando lá nos Estados Unidos, ele trabalha lá, ele faz suas coisas, mas ele entende que o visto é temporário. Ele está ali naquele país de passagem, vai chegar um momento que o visto dele vai acabar e ele vai ter que voltar. Ou seja, se a gente for para lá e pegar um visto temporário, a gente sabe que é momentâneo e vai chegar uma hora que a gente vai voltar. Da mesma forma é um peregrino. Ele sabe que aquela terra não é a dele, que ele está lá de passagem. Ele está lá temporariamente. Então esse peregrino vai para essa outra nação, vai para esse alvo com uma missão estabelecida, representando alguém em uma nação. Ele passa por dificuldades, mas ele caminha fielmente para o seu destino. É bom deixar isso muito claro, porque um peregrino, como meu pai disse, ele não é um andarilho. Um andarilho ele não tem objetivo, ele só anda pelas cidades, anda pelos lugares sem objetivo. Um peregrino não. Ele tem todo o seu objetivo, todo o seu alvo, tudo muito bem estabelecido. Ele não chega nos Estados Unidos, por exemplo, dando um exemplo aqui de alguém que pega um visto, e simplesmente chega lá para ver a paisagem e ficar à toa. Ele tem um objetivo, com certeza. Eu vou para os Estados Unidos para conseguir uma renda melhor, para conseguir um emprego melhor, para conseguir uma vida melhor. Eles têm um objetivo, eles têm um alvo que é os Estados Unidos, eles têm um objetivo que é ter uma vida melhor, talvez, ou outras coisas, faculdade, seja o que for, e eles representam o Brasil lá. Essa é a ilustração, e da mesma forma é um peregrino, ele tem um objetivo, ele tem uma missão, ele representa alguém. Um peregrino, ele não é um andarilho, ele não caminha à toa, ele não vaga pelo mundo sem sentido. Quando nós olhamos na Bíblia, nós vemos um dos primeiros peregrinos, se não o primeiro peregrino, lá em Gênesis 12:2. Diz o seguinte: ora, o Senhor havia dito a Abraão: sai-te do teu país e da tua parentela e da casa de teu pai para uma terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei, e farei teu nome grande, e tu serás uma bênção. Então, nós vemos aqui um dos primeiros peregrinos que nós vemos na Bíblia. Uma pessoa, um Deus, um ser divino, do nada chama um homem velho a caminhar, a sair de sua terra, a sair do meio de todas as suas coisas, de todo o seu conforto, e a ir para uma cidade ou para uma terra que ele não conhecia. Então esse ser, obviamente exige muita fé desse homem, escutar uma voz divina a qual ele nunca tinha reconhecido, e sair do seu conforto e ir para uma terra, mas esse peregrino ele fez isso. E é bom a gente analisar justamente os 3 pontos aqui de um peregrino em Abraão, nessa história de Abraão. Primeiro, ele tinha um alvo, que era essa terra desconhecida, que a voz divina tinha prometido para ele. Segundo, ele tinha um objetivo, que era ser um abençoador. Ele tinha um objetivo, ele foi abençoado, então ele tinha que abençoar. E terceiro, eles tinham a representatividade, eles representavam alguém, que era justamente Deus. Então nós vemos aqui as características de um peregrino justamente em Abraão. Quando nós vemos a história, vemos tudo que Abraão passou, nós vemos justamente essas características muito bem estabelecidas. E devemos entender o seguinte: Deus não nos chama para ser peregrinos à toa. Deus não chamou Abraão para ser um peregrino à toa. Tinha toda uma história por trás, tinha toda uma vida, tinha várias páginas, várias pessoas que viriam e morreriam para que a história se cumprisse, para que a história da redenção, a história de um povo escolhido, a história de um patriarca, a história de um rei, a história de um descendente de um rei que morreria por um povo. Então nós vemos que Deus não chamou Abraão para ser peregrino à toa. Ele o chamou para que o seu plano caminhasse cada vez mais para ser completo e caminhasse até Jesus. Então, novamente, nós vemos, Deus não chama ninguém para ser peregrino à toa. Ele não chama ninguém para vagar à toa, sem sentido e sem rumo. Ele tem um objetivo muito bem estabelecido. E quando analisamos nossos objetivos, vemos claramente isso. Deus nos deu um objetivo, e esse objetivo de nossas vidas é o céu. O objetivo é finalmente sair dessa terra completamente corrompida e dessa terra destruída e estar presente, estar com Deus em toda a eternidade. Esse é o nosso alvo, um alvo de descanso, uma terra muito melhor do que essa, uma terra com tesouros, uma terra com a presença de Deus a todo momento para nós. Esse é o nosso alvo estabelecido, o céu. E foi nos dado um objetivo também. Não só um alvo, mas um objetivo.
Deus fala, olha, vocês precisam ser sal dessa terra e luz desse mundo, vocês precisam me representar para esse mundo, vocês precisam fazer discípulos e vocês precisam amar uns aos outros. Então nós vemos um alvo muito bem estabelecido e uma missão muito bem estabelecida. Deus não nos chamou, Deus não te chamou para ser peregrino à toa. Deus não te chamou para largar os seus pais, para amar menos seus pais, amigos, família, do que a Deus. Nós vemos que Deus fala, olha, se aquele que não estiver disposto a me amar mais do que ama seus pais, filhos, amigos, não está disposto a caminhar comigo. Isso foi uma das missões que Deus nos deu para sermos peregrinos. Não ficarmos apegados a nada nem a ninguém nessa terra. Caminhar para um alvo muito bem estabelecido e caminhando para esse alvo, fazendo a missão que nos foi dada. Representando alguém. Nós temos a missão de representar o Pai nessa terra. Deus deixou a igreja dele aqui nessa terra justamente para que a gente pudesse representar Deus aqui nessa terra. O povo de Israel foi escolhido dentre os povos para representar Deus, para representar o povo de Deus, claro. Nós somos escolhidos para representar Deus também. Você foi chamado para ser peregrino, para representar Deus por onde você vai. E o seu lugar agora é a terra. Você entende que o seu alvo não é aqui, o seu alvo não é aqui, seu alvo é o céu. Você entende sua missão, entende que o seu tempo aqui e sua vida aqui nessa terra é temporária. Uma coisa interessante da gente tratar é sobre justamente esse alvo. Nós caminhamos para um alvo, mas Deus nunca disse que seria fácil. Muitas vezes nós não queremos ser peregrinos porque tem toda uma história difícil, né? Tem que largar a minha família, tem que largar todo o meu comodismo para seguir um caminho, para seguir alguém, para caminhar para um alvo que nem faz tanto assim o meu tipo, que nem me satisfaz tanto assim. Mas caminhar para esse alvo exige renúncias. Caminhar para esse alvo não te livra nem perto, infelizmente, dos sofrimentos dessa terra. O peregrino, neste livro, ele passa por diversas situações, ele é influenciado a desistir do seu caminho, ele passa por provações e caminhos complicados, ele enfrenta seres espirituais para que ele siga no caminho correto. Da mesma forma somos nós. Quando nós pensamos que entendemos a nossa identidade de peregrino e caminharemos livremente pelo mundo, eu caminharei muito livre, vai ser uma paz caminhar até o céu. Não vai, pode ter certeza que não vai. Porque isso exige de você, como Pedro diz, abrir mão das suas vontades carnais. Isso exige de você ser firme em Deus e ser firme no seu alvo e na sua caminhada, mesmo quando tudo ao redor está desmoronando. Ser um peregrino exige de nós uma submissão e um comprometimento quanto à caminhada com Deus, quanto à caminhada para esse alvo que é o céu, para esse alvo que nos foi estabelecido e para essa missão que nós temos que fazer. Agora a grande questão é, você tem vivido para esse alvo? Você tem vivido para essa missão? Você tem representado Deus? Essa é a grande pergunta. Somos chamados para ser peregrinos, recebemos uma missão, entendemos a provação que passaremos por essa caminhada, mas claro, Deus está conosco a todo momento. Mas a questão é, você tem vivido para esse alvo? Você tem vivido por isso? Você tem vivido pelo céu? E viver para um alvo, como eu disse, exige as outras coisas também. Exige missão, exige representatividade. Não adianta você caminhar para um alvo sem fazer a sua missão. Não adianta você ir para os Estados Unidos e ficar lá à toa, sendo morador de rua. Você foi lá para ter uma vida melhor, uma vida financeira melhor, mas chegou lá, você simplesmente ficou morando na rua porque não conseguiu nada. Vocês estão entendendo isso? Entendendo que a gente deve ver para esse alvo, e o caminhar para esse alvo que é o céu, exige de nós muitas coisas, muito mais do que pensamos.
É porque somos levados a um comodismo muito grande, que é um simples caminhar para o céu, que não exige nada de mim, mas exige muito de você e mais do que você pensa. Exige uma renúncia, uma luta, uma firmeza e uma fé muito bem estabelecida em Deus. Exige uma confiança em um Deus que está além dessa terra. Como povo da Ásia Menor, em perseguição, eles tinham que entender que existia um Deus que protegia eles e que eles deveriam passar por essas perseguições para que o plano de Deus cada vez mais caminhasse, para finalizar, caminhasse em perfeição, melhor dizendo. Aquele povo entendeu e aquele povo confiou em Deus. A grande questão é nós. Realmente me entristece muito ver que hoje nós vivemos muito mais como andarilhos do que como peregrinos. Vemos muito mais como pessoas sem objetivo do que pessoas que têm um objetivo estabelecido. Como um pote de sorvete. Um pote de sorvete que tem feijão, um pote de sorvete que tem salada, um pote de sorvete que tem fruta. Ele perdeu a sua essência de pote de sorvete. Ele não é mais um pote de sorvete, ele é só um pote. Ele não é mais um pote do sorvete. Ele é um pote de qualquer outra coisa. Ele é só um pote agora. Ou seja, ele perdeu o seu objetivo. E da mesma forma é um peregrino quando ele vira um andarilho. Ele perdeu o seu objetivo. O peregrino então é chamado para pregar na sua escola, é chamado para pregar no seu trabalho, é chamado para pregar onde ele vai, mas ele não prega. O peregrino então é chamado para caminhar em santidade, chamado para caminhar em moralidade, chamado para caminhar num relacionamento com Deus, mas ele não caminha. O peregrino então é chamado para uma missão, mas ele não vai. Mas ele não vive. O peregrino perdeu o seu sentido. O peregrino agora não é mais um peregrino. Ele é um andarilho. Porque ele não tem objetivo, ele não tem missão. Ele só anda pelo mundo vagando. Agora ele vaga pelo mundo caçando algo que vai preencher o que falta nele, que é um alvo, uma missão e uma representatividade. Agora o andarilho caminha pelo mundo vagando, buscando algo, buscando um objetivo para a sua vida. Esse é o peregrino que perde o sentido, perde a sua missão, perde a sua vida. Não sei se vocês já viveram isso, mas certa vez eu acordava muito feliz, porque eu tinha um objetivo muito bem estabelecido para a minha vida. Então todos os dias eu acordava muito feliz, eu acordava sorridente, acordava entendendo toda a minha missão para aquele dia, tudo aquilo que eu tinha que fazer. Mas passados anos, aconteceu várias e várias coisas. Então, por um momento eu perdi esse meu objetivo, essa minha missão de vida. E eu acordava extremamente vazio. Eu nem queria acordar, na verdade. Eu acordava morto, sem nada que me movesse, sem nada que me fizesse queimar de alegria ao levantar da cama. E isso somos nós, quando perdemos o nosso objetivo. Perdemos o sentido, perdemos a alegria da vida. Caminhamos pelo mundo nos perguntando: o que eu estou fazendo aqui? Qual que é meu sentido estar aqui? Por que Deus me chamou? Por que eu estou nessa terra? Isso somos nós. Isso é você, quando você perde seu objetivo de vida. E não pense que eu estou falando apenas com pessoas que se afastaram da igreja. Não. Não pense que eu estou falando apenas com pessoas que abandonaram a igreja, abandonaram as escrituras. Eu estou falando com todos vocês aqui. Talvez você está nesse momento aqui e nem sabe qual é o objetivo de sua vida. Talvez você está aqui, sentado aqui, escutando essa mensagem e não tem um alvo para viver, não tem uma missão a se cumprir, não representa ninguém onde vai. Qual é o seu objetivo de vida? Qual é o seu alvo? Será mesmo que essa mensagem não é para você? O que te move quando você acorda? Qual a
O que te move no dia a dia? O que te faz levantar da cama e se alegrar e falar, hoje é mais um dia. Hoje eu vou para a escola feliz. Hoje eu vou para o meu trabalho feliz. O que te move? O que te faz levantar da cama saltando de alegria? Talvez você só acorda, trabalha, dorme, acorda, trabalha, come, dorme, acorda, trabalha, dorme, come. Esse é o objetivo de vida. E crente só come mesmo. Será mesmo que esse é o seu objetivo de vida? Será mesmo que essa é a sua missão? Viver uma rotina contínua? Viver uma vida vazia? Será mesmo que essa é a sua missão? Será mesmo que a sua missão é chegar na sua escola e simplesmente estudar e ir embora? Chegar no seu trabalho, simplesmente montar os seus pares ali de sapatos, chinelos e ir embora? Simplesmente ir numa praça de alimentação, comer o seu lanchezinho e ir embora? Será mesmo que esse é o seu objetivo de vida, peregrino? Não é. Seu objetivo e sua missão é muito maior do que tudo isso. A realidade é que nos tornamos nômades. Ou seja, a cultura deste mundo nos prendeu. Nômades, eles não têm um lugar fixo. Eles chegam em algum lugar, sugam tudo daquela terra, pegam suas coisas e vão para outra terra, sugam tudo, e assim vai. Terra por terra, sugando tudo, passando em todos os lugares, sem um lugar fixo, sem um alvo e sem nenhuma representatividade. Eles não têm missão, apenas vêm e vão. Eles não têm alvo, eles não representam nada, nem ninguém. São pessoas vazias, são pessoas sem alvo, são pessoas sem missão. Só vão pelas terras, vão e vão e vão, e mais nada. A gente se torna assim, quando nós sugamos, quando nós nos tornamos nômades, melhor dizendo. Nós somos como os nômades. Por quê? Porque nós vamos na riqueza, absorvemos e sugamos tudo o que ela quer nos oferecer. Vamos no orgulho e sugamos tudo que eles nos quer oferecer. Aí nós vamos, talvez, ali na vaidade, sugamos tudo que ele tem a nos oferecer. Vamos ali na beleza, na fama, sugamos tudo que ele tem a nos oferecer. Mas continuamos vagando pelo mundo vazio, porque nada disso nos preenche e nos satisfaz. Nada disso preenche aquele alvo, aquela missão que Deus tinha nos dado como peregrinos. Então nós vamos pelo mundo, absorvemos coisas do mundo, cai lá, tentando preencher esse vazio que nos foi deixado no nosso ser. Você já se perguntou que talvez você pode ser um nômade? Por isso sua vida está tão vazia? Você já se perguntou que você pode ser um nômade? Por isso você não tem objetivo algum de vida? Você já se perguntou que você pode ser um nômade e por isso você nunca tem um relacionamento com Deus bom? Que você nunca consegue pregar o evangelho na sua escola? Que você nunca consegue pregar o evangelho onde você vai? Você já se perguntou isso? Talvez seja por isso que seus amigos não se convertem, né? Talvez seja por isso que os seus amigos não querem conhecer Jesus. Talvez seja por isso que a sua família não é transformada. Talvez seja por isso que as pessoas que estão ao nosso redor não conhecem ou não queiram conhecer a Deus. Porque somos nômades. Sabe, tem um ponto interessante aqui que o peregrino e o nômade, eles têm em comum. Ambos são bem reconhecidos. Muito bem. O nômade, geralmente, ele tinha que carregar tendas, carregar ali animais que carregavam tudo isso, porque eles andavam, paravam na cidade, tinham que ir em outra, então eles sempre levavam suas tendas, sua família, seu gado, tudo. Então, quando passava um povo assim, com tendas, eles falavam, olha, são nômades. E um peregrino, você geralmente é reconhecido por alguém que leva uma grande mochila, e nessa grande mochila tem um colchão, uma garrafinha d'água.
Então, quando passa, você vê lá um peregrino vagando por esse mundo, um peregrino caminhando para o seu alvo, um peregrino fazendo a sua missão. Então, o nômade e o peregrino, eles são muito bem reconhecidos. Isso a gente pode deixar claro. E é por isso que nada ao nosso redor floresce. Porque quando as pessoas olham para a gente, elas veem pessoas sem rumo. Elas veem nômades, pessoas sem objetivo, muito menos. Então é por isso que o nosso PG não multiplica. É por isso que nós não conseguimos alcançar nossos familiares e amigos. É por isso que não conseguimos mostrar a beleza do Evangelho para as pessoas ao nosso redor. Porque elas olham para a gente e veem pessoas vazias. Elas olham para a gente e veem pessoas sem rumo, pessoas sem alegria, pessoas sem objetivo. Seus amigos olham para você na escola, uma pessoa que chega calada, senta no banco calada, vai embora calada. No seu trabalho, uma pessoa que coloca música no fone e fica o trabalho inteiro escutando música, calado e vai embora calado. Vê você passando pelas ruas, vendo pessoas enfermas, vendo pessoas se matando ali, caminhando em destruição, e você não fazendo nada. As pessoas olham para nós, olham a destruição ao nosso redor, e não veem a gente tentando levar a transformação. Então eles pensam, são pessoas vazias e sem objetivo. São pessoas sem rumo. E é por isso que as pessoas ao nosso redor, é por isso que os nossos departamentos e pequenos grupos, por isso que a nossa família e tudo ao nosso redor não floresce. Porque somos nômades e não peregrinos. Porque somos andarilhos e não peregrinos. Porque nós caminhamos à toa pelo mundo, simplesmente absorvendo tudo que o mundo tem a nos oferecer, mas não somos peregrinos. Por isso vivemos cada dia mais vidas vazias e sem objetivo. Por isso, cada vez mais olhamos para nós, enxergamos uma tristeza muito grande, porque aquilo que era para nos preencher já não está mais em nós. Aquele objetivo que deveria nos mover, aquele alvo que é o céu, que deveria queimar o seu coração, e a missão de levar esse céu, levar esse Deus perfeito aos corações, ela já não queima mais em você. Por isso o seu semblante já não é mais de uma pessoa alegre. Por isso, muitas vezes os nossos devocionais, nós não temos aquele mesmo prazer nos devocionais. Por isso, quando chegamos no culto, simplesmente ficamos calados o culto inteiro e vamos embora. Porque perdemos aquilo que nos move. Perdemos aquilo que nos faz queimar. Perdemos a nossa essência, a nossa identidade. Nossa identidade não é de nômade. Uma pessoa que chega nessa terra e absorve tudo dessa terra e vai absorvendo, absorvendo, absorvendo. Meu pai disse um tema muito interessante no culto pela manhã, e ele falou de pessoas que querem trabalhar de domingo a domingo, né? Pessoas que não tiram um momento para descansar, não tiram um momento de dormir, para dormir. Eu achei muito interessante isso. Porque são pessoas que têm o trabalho, têm a riqueza como alvo de sua vida. Mas, infelizmente, se um dia acontecer de essa pessoa morrer, de Deus pedir a alma dessa pessoa, toda aquela semana sem descanso, tudo aquilo acumulado, de que adiantou? Nós vemos a história lá do homem rico, que ele disse, olha, eu vou encher os meus celeiros, e assim que eu encher os meus celeiros, eu vou descansar e vou aproveitar a vida. Então foi isso que o homem fez, ele encheu o seu celeiro, mas quando chegou o momento de descansar, pediram a alma dele. E tudo aquilo que ele juntou, para quem era? E tudo aquilo que ele fez, e aquele alvo dele de encher o celeiro, de trabalhar mais e mais para conseguir encher aquele celeiro para poder descansar, pediram a alma dele. O que adiantou? É o mesmo para nós. Nós colocamos nossos alvos aqui nessa terra. Colocamos nossos alvos em um carro melhor, em uma vida melhor,
em uma namorada perfeita, em um cônjuge perfeito, em momentos de vida, em estabilidade financeira perfeita. Mas a realidade é que somos peregrinos nessa terra. Estamos aqui de passagem. Claro, não que nós não podemos ter essas coisas. Muito bom, tem que ter mesmo. Mas a questão é, isso não pode ser o alvo da sua vida. Isso não é o alvo da sua vida. Uma vida aqui nessa terra não é o seu alvo. Essa terra não é o seu lugar. Você não é daqui. Você é de um lugar muito maior e muito melhor. O seu rei não é dinheiro, nem as vontades próprias, nem prazeres carnais, nem imoralidade sexual. O seu rei é o Senhor e Deus. E Ele te chama a caminhar para o céu, fazendo a missão, para que no fim dos tempos, para que na volta e quando clamarmos Maranata, você esteja na eternidade com Ele. E não só você, mas as pessoas ao seu redor, os seus amigos, a sua família, todos estejam nas moradas eternas. Você não é um peregrino à toa. Você não está aqui à toa. Você não vaga à toa. O seu objetivo é levar a mensagem de um Deus que ama aquelas pessoas perdidas. O seu objetivo é caminhar para o céu e levar a mensagem de um Deus que libertou eles do pecado, de um Deus que sacrificou o próprio Filho para perdoar os nossos pecados. A sua missão é levar um Deus amoroso para quem não sente amor algum. A sua missão é levar um Deus amoroso para aqueles que não sentiram o amor de seus pais. Para aqueles que não encontram valor na vida e muito menos amor à vida. O seu dever é esse, peregrino. E quando nós não cumprimos esse dever de peregrino, quando não caminhamos para o céu, mas fazendo a nossa missão, o que nós vemos são pessoas morrendo ao nosso redor, porque nós perdemos a nossa essência, nós perdemos o nosso objetivo e simplesmente nos acostumamos com essa terra. Então pessoas morrem e pessoas sofrem eternamente, porque em vez de sermos peregrinos, fomos andarilhos e nômades. Porque em vez de termos objetivos para essa vida, em vez de termos objetivos para um céu muito maior, nós colocamos nossos objetivos e alvo nessa terra. Uma terra passageira, uma terra temporária. E por isso, pessoas andam sofrendo as consequências. Por isso, pessoas não conheceram de Deus. Porque nós, peregrinos, perdemos a nossa essência. Vocês não são daqui. A sua vida não pode estar estabelecida aqui. Se sua vida está estabelecida aqui, você perdeu o seu alvo principal. O seu alvo já não é mais o céu. O seu alvo é o conforto. O seu alvo é a riqueza. Mas nosso alvo não é nada daqui. Nosso alvo não é nada temporário nem limitado aos prazeres de nossa carne. Nosso alvo é um reino perfeito e maravilhoso. Nosso alvo é poder ver um dia Jesus rasgando o céu e vindo nos buscar. E toda aquela longa caminhada, e todo aquele alvo traçado, e toda aquela perseguição e sofrimento que nós passamos nessa terra, um dia terá fim. Tudo aquilo que nós tivemos que fazer, toda a nossa missão e o representar a Deus vai ter valido a pena, porque as nossas famílias reconhecerão Deus, porque os nossos amigos verão o amor de Deus, porque as pessoas ao nosso redor conhecerão de fato o amor de Deus, e porque as pessoas olharão para nós e verão Deus. Aí sim teremos cumprido o papel de peregrino. Aí sim teremos cumprido de fato nosso objetivo. Fiquemos de pé. Equipe de louvor. Eu quero muito que você tenha entendido essa missão. Eu quero muito que você tenha entendido essa mensagem. Eu quero muito, do fundo do meu coração, que ao sair desse templo, você bata no seu peito, você pense consigo mesmo: eu não sou cidadão dessa terra. Eu não sou morador daqui. Minha moradia não é aqui. Meu alvo não é prazeres carnais. Meu alvo é o céu. Meu objetivo e minha missão
é levar esse Deus maravilhoso para as pessoas, é representar esse Deus nas escolas, é representar esse Deus no nosso trabalho, é representar esse Deus por onde nós passamos. Feche seus olhos, clame ao Senhor, pense na sua vida hoje, pense em qual tem sido o seu alvo e qual tem sido o seu objetivo de vida. Pense no que tem te movido, pense nas pessoas ao seu redor, peregrino. Pense na sua identidade, em quem você é, quem você representa nos lugares onde você vai, o que te move diariamente, o que te levanta da cama, o que faz de você um peregrino de fato. Viva para a sua missão. Feche os seus olhos. É você e Deus agora nesse momento. Que Paulo relatou